Olá, amigos. O portal DBO tem a satisfação de receber a visita nos nossos estúdios do advogado Rodrigo Lima, presidente do Agroícone, que é o sucessor do Ícone. E o Rodrigo é um especialista em mercado internacional, comércio internacional, e mais especializado ainda no agronegócio. Está aqui comigo também para essa conversa com o Rodrigo Lima, o experiente jornalista Sérgio de Oliveira, editor do portal DBO. Rodrigo, cresceu muito essa atividade, né? E a evolução do Ícone para Agroícone representa o quê e traz o quê de informação, de luz, para que o Brasil continue mantendo e melhorando as nossas exportações? Bom, Richard, primeiramente quero agradecer o convite, é um prazer estar aqui falando com os telespectadores do portal DBO. Na prática, antigamente, né, lá atrás no Instituto Ícone, a gente tinha uma agenda muito voltada para negociações comerciais e organização mundial do comércio. E na medida em que isso, de certa forma, deu uma freada por conta lá da rodada Doha, automaticamente a gente, trabalhando com diversas cadeias produtivas, começou a sentir que outros temas eram super importantes do ponto de vista de negociação internacional e de como isso era trabalhado aqui dentro do país. E aí não tem como não falar das questões ambientais e de sustentabilidade. Toda a pressão que as cadeias produtivas sentem aí hoje de desmatamento, de emissão de gases de efeito estufa, que é uma agenda absolutamente ampla, que no final das contas isso vai se transformar em barreira ao comércio ou em liberdade de comércio, em porta aberta para poder vender os produtos. Isso passa por uma agenda muito ampla e hoje a Agroícone trabalha com essa agenda, tendo bastante força a discussão da dinâmica de uso da terra, de como trabalhar os diferentes setores produtivos na terra, na paisagem que a gente chama, como equalizar toda a discussão lá do Código Florestal, de agricultura de baixo carbono. Faz sentido essa questão de agricultura de baixo carbono. O Brasil fala em agricultura de baixo carbono, os europeus e americanos falam em agricultura inteligente, climate smart agriculture, ou seja, como o setor agrícola tem que estar preparado para discutir isso lá no exterior e aqui dentro também. Porque hoje os bancos já vêm com essas pressões, com essas demandas, então a nossa agenda hoje é composta um pouco desses temas. E aí eu acho que a gente está vivendo um momento muito interessante da agricultura brasileira, primeiro porque toda essa discussão do que é sustentabilidade na agricultura amadureceu nos últimos anos. Se a gente tivesse tendo essa conversa há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, era bem mais complexo. Hoje, acho que todas as cadeias deram um salto nessa discussão do que é sustentabilidade em cada cadeia produtiva. Você pega a pecuária, por exemplo. O que é pecuária sustentável? Bom, para várias pessoas, pecuária sustentável é não comer carne, porque carne faz mal, porque carne emite gás de efeito estufa, tem o metano, tem o pum do boi, Tá. Bom, partimos da premissa que quem não quer comer carne é vegetariano, é vegano, não vai comer e acabou. Mas partindo da premissa que sim, muitas pessoas vão comer carne e o Brasil é o maior exportador e vai continuar sendo e tem um potencial de crescer, porque a China está abrindo o mercado, Estados Unidos agora abriu o mercado, porque a grande demanda de alimentos está na Ásia e a gente tem tudo para atender isso, e especialmente conseguir vender carne e não vender grão de soja. Vai vender o grão de soja, mas vamos vender carne, que é muito mais interessante do ponto de vista de agregar valor ao que a gente está vendendo, certo? O que é sustentável? Pecuária com pastagem manejada, que sequestra carbono, que não é o sequestro de carbono em si que me interessa. O que me interessa que acho que é importante para o produtor enxergar, se ele tiver uma pastagem manejada, que ele consegue ter um rendimento de, em vez de 3 arrobas por hectare ano, que é péssimo, que ele ganha, que ele é um agricultor que subsiste da atividade, se ele tiver esse rendimento, que ele passe para 6, para 9 arrobas por hectare ano, ele começa a ganhar dinheiro com isso. Isso é ruim? Ele termina o animal antes, se ele manda uma carcaça melhor para o frigorífico fica contente, talvez até pague mais para ele, porque tem uma carcaça melhor, e o produtor no mercado tem uma carne de melhor qualidade na mesa.
E no final das contas isso gerou ainda um boi, uma carne com menos gases de efeito estufa. Caramba, esse negócio do gás de efeito estufa que para alguns é a preocupação central, para o produtor não é. Mas para o produtor ele vai gerar essa carne de baixo carbono, vamos chamar assim, porque ele vai manejar pasto, ele vai ganhar mais dinheiro. Ele vai ser sustentável. E vai ser sustentável. Então, acho que a gente está num momento agora no Brasil de qualificar o que é sustentabilidade na nossa agropecuária, que não vai ser a mesma da europeia. Então, e eu gosto muito de usar o Código Florestal como exemplo. Porque, assim, a despeito de críticas em relação ao Código Florestal para um lado ou para o outro, o Código Florestal de 2012 ele é um meio de caminho, certo? Os números do Cadastro Ambiental Rural de maio desse ano, que é quando era o final do prazo, que depois foi estendido e tudo mais, os números de maio mostravam que tinha 97 milhões de hectares de vegetação nativa em APP, reserva legal e excedente dessas áreas declarados no CAR. Tem todo o processo de validação do CAR, tudo bem, tem isso. Mas as estimativas com as quais a gente trabalha mostram que tem mais de 120, 140 milhões de hectares de vegetação nativa em fazenda. Que país do mundo tem isso? Aí tem carbono, aí tem biodiversidade, aí tem manutenção de água, de solo. Que país no mundo tem isso? Então, acho que o processo de regularização perante o Código Florestal, que está fluindo com CAR, agora já tem 95% da área cadastrável cadastrada, agora tem a questão dos PRAs, dos Programas de Regularização Ambiental, que os estados têm que aprovar, porque se os estados não aprovam, o produtor não pode se mexer. Isso é um gargalo terrível. A Agroícono lançou semana passada um guia sobre os PRAs para orientar o produtor e para pressionar os estados. Por quê? Porque aí o estado não aprova a regra, o produtor fez o CAR. Qual é o próximo passo? Aderir ao PRA. Se o estado não faz, o Ministério Público vem para cima do produtor. E aí você fica sempre nesse embate, né? E por que do PRA? Porque do Código Florestal, no final das contas? Porque no processo de regularização, se eu provar que estou cumprindo, ok, eu posso vender meus produtos sem problema. Não tem um frigorífico que vai pegar no meu pé, por exemplo. Uma trader de grão. Se eu buscar me regularizar e comprovar documentalmente, com a certidão que vai sair lá de todo esse sistema, que eu estou no processo de regularização, isso é uma escada de até 20 anos para regularizar, certo? A partir do momento que eu assinar lá o termo de compromisso, da minha situação, que o meu cadastro vai mostrar qual é o passivo, tá? Eu posso comprar e vender meus produtos, eu posso vender meus produtos sem ter barreira, aqui dentro e lá fora. E esse cumprir o código diferencia a nossa agricultura diante dos outros países totalmente. Mas nós temos obtido vantagens sobre isso? Ainda não, mas aí... O Código Florestal, em termos de Brasil, é a nossa jabuticaba, né? Não existe no mundo inteiro nada parecido. Tudo bem, mas partindo da premissa que ele é uma lei de meio de caminho, que tinham leis anteriores, Código 65, Código 34, tinha toda a bagunça lá das mudanças das regras, né? Que foram se tornando mais rígidas ao longo do tempo. Basicamente para conter desmatamento na Amazônia, mas no final das contas, hoje a gente está no momento de começar a usar o Código Florestal como um diferencial da nossa agropecuária. Eu não espero que a gente tenha um prêmio no preço, porque isso aí é outra discussão, mas eu quero ter porta aberta para vender. Eu não vi nenhum argumento ainda do Brasil, lá fora, falando em favor de que, olha, temos um Código Florestal e estamos praticando isso. Eu te encontrei no Global Agribusiness Forum há um mês, mais ou menos. Eu adorei porque eu escutei o ministro Serra, eu escutei o ministro Blairo Maggi, e eu escutei o ministro Hélio Jaguaribe, que é o embaixador que está comandando a Apex. Os três falaram, a agricultura brasileira é diferente porque ela tem algo chamado Código Florestal. Nós, como governo brasileiro, temos que vender isso lá fora. Nunca ninguém falou isso no governo brasileiro. Nós, na Agroícono, falamos isso nos nossos trabalhos, nas nossas ações, junto às cadeias produtivas. Então, hoje, se o governo começa a usar esse argumento, e a gente precisa ter o conteúdo por trás do argumento, certo? Não é só o argumento. E o cadastro ambiental rural é o primeiro conteúdo importante. Aí vem agora o processo de adesão aos PRAs e dentro dessa escadinha de cumprimento do código. No final das contas,
isso gera para a agricultura brasileira um diferencial enorme. Só que se nem o governo usa isso, nós estamos danados, né? Então, é super importante e estimulante ver que o governo brasileiro hoje quer usar o Código Florestal como um diferencial da nossa agricultura lá fora, seja numa mesa de negociação da OMC, na mesa de mudança do clima, que está falando de agricultura de baixo carbono. Se os europeus falam em Climate Smart Agriculture, nós temos o nosso plano ABC. Nós temos o produtor que cumpre o Código Florestal e ainda está intensificando pecuária. Ele é menos inteligente do ponto de vista de agricultura de baixo carbono do que o europeu? De jeito nenhum, ele é muito mais. Só que a gente tem que trazer essa robustez desses dados que estão sendo gerados, dessas informações, para a mesa de conversa, de negociação. Então, eu não espero que na OMC a gente vai abrir mercado, vai reduzir barreira, mas a gente tem que começar a colocar isso. Porque a gente sempre é empurrado e posto na parede pelos países de fora. Está na hora da gente começar a apertar eles. E acho que a gente está chegando no momento, com base no nosso conceito de sustentabilidade, do que é para a gente. Cada um tem o seu. Então, acho que a gente está amadurecendo, está subindo essa escada, e isso é muito importante para o setor agrícola brasileiro. Rodrigo, você participou, acompanhou de perto lá a Conferência de Paris, né? E eu queria que você resumisse o que saiu de concreto de lá, quais são os pontos principais e o que cabe ao Brasil dentro desse contexto. Tá. Então, a COP21, né? COP é a Conferência das Partes, sempre é a sigla. A Convenção do Clima tem as suas COPs, a Convenção de Biodiversidade tem as suas COPs, é a terminologia dos tratados ambientais. A COP21 em Paris no ano passado foi o momento de se celebrar o acordo multilateral de mudança do clima, que se esperava lá de Copenhague em 2009, a coisa não deu e foi rodando até ano passado. E se alcançou um acordo, que é bastante interessante. Por quê? Porque a Convenção do Clima é um tratado internacional que traz os países que aceitam participar para discutir como trabalhar o tema de mudança do clima. Mudança do clima se pauta por reduzir emissões de gases de efeito estufa, por adaptação à mudança do clima, regiões muito afetadas por altas temperaturas, ou por seca, ou por enchentes, como tratar desses impactos, no final das contas, que tem muito a ver com política pública, com capacidade dos estados, dos países estarem preparados para lidar com a adaptação, como também, por exemplo, por eu ter desenvolvimento de novas variedades de soja, de milho, que sejam resistentes à seca. A Embrapa está trabalhando nisso. Por quê? Porque precisa trabalhar nisso, certo? Então, reduzir emissões, que é mitigação, adaptação, gerar tecnologia e transferir tecnologia, energia renovável solar, tecnologia. Quem desenvolveu a tecnologia? Eu tenho que dar acesso aos países a essa tecnologia. É comprar e vender, no final das contas. Mas eu tenho esse pilar de gerar tecnologia e vender tecnologia. Eu tenho um pilar de capacitação, porque eu preciso ensinar as pessoas a trabalhar sobre esse tema. E eu tenho um pilar de dinheiro, grana, financiamento. Porque sem isso eu não puxo nada dos outros 4. Sim. Então, por que o enfoque do Acordo de Paris é diferente? Porque lá na Convenção do Clima, no antigo Protocolo de Kyoto, se queria estabelecer uma meta de redução de emissões para os países, 5% de corte das emissões, baseado no que os países emitiam num ano, que foi 1990, no caso de Kyoto, até determinado período. Então, esse enfoque, ele afugenta muitos países, porque você obriga os países a falar para os seus atores internos, para um setor de siderurgia, para o setor de cimento, para o setor para os vários agentes da economia, no final das contas, que eles precisam reduzir emissões. E aí o país vai lá, impõe uma lei, obriga, cobra a taxa de carbono, ou mercado de carbono, aí tem diferentes formas de fazer. Então esse enfoque de meta obrigatória de tantos por cento, isso afugenta. E como a ideia era ter um acordo que envolvesse todo mundo, e que trouxesse os americanos para a jogada, porque os americanos não participavam de Kyoto, por causa desse enfoque de afugentar,
foi adotado um enfoque diferente, que é assim, bom, então cada país analisa aí dentro de vocês, cada país faça consultas internas para ver o que vocês estão dispostos a fazer. Se for meta obrigatória, quero cortar 30% de emissões até 2030, com base no que eu emiti em 2005, por exemplo. Se você topar fazer isso, você me diz, tá ótimo. Se para você vai basicamente reduzir emissões de energia porque você quer construir capacidade de energia solar, sem meta, tá bom, põe na mesa. Então, esse enfoque de falar, países, digam o que vocês querem e nós aqui vamos negociar, vocês vamos negociar um acordo, ele se tornou inclusivo, ele se tornou, bom, eu posso entrar com o que eu topo fazer, não com o que estão me impondo fazer. Eu estou tendo que aceitar no final das contas aqui, porque está todo mundo topando, eu tenho que topar. Então, e daí vem a discussão das contribuições nacionalmente determinadas que cada país pretende fazer, o que se chama de INDC, no jargão e da negociação. Então, esse enfoque permitiu-se chegar a um acordo. O acordo é bom? Ele é bom, mas ele ainda é um esqueletão, porque ele fala assim, bom, cada país vai fazer o que diz que ia fazer, quem não disse ainda deverá enviar o que topa fazer, de mitigação, de adaptação, de grana, de financiamento e de tecnologia. E aí como é que entra o Brasil? E aí vários detalhes vão ter que ser negociados, porque o acordo entra em vigor a partir de 2020. Então ainda tem muita negociação para acontecer. Tem reunião final do ano em Marrakech, COP22, teve reunião na Alemanha agora em maio. Então vai ter um monte de reunião, um monte de detalhe precisa ser acordado. A grande questão é que o acordo quer reduzir emissões a ponto de evitar que a temperatura suba mais que 2 graus Celsius. E aí entra toda a discussão do IPCC, da ciência por trás do clima, esforços para se evitar o aumento da temperatura mais de 2, preferencialmente mais 1,5 graus Celsius. Tá, tudo bem. Mas aí como é que entra o Brasil nessa história? O que o Brasil fez ano passado? Consultas internas, inclusive com o setor, com as diversas cadeias do setor agrícola, para falar assim, bom, o que a gente pode fazer dentro de um contexto que eu preciso reduzir emissões? E o Brasil, anteriormente, lá em 2010, já tinha levado um compromisso voluntário de redução de emissões que se pautava basicamente por redução de desmatamento. Sim. Porque no final das contas, cada país corta emissões onde mais emite. No Brasil, você tem emissão de desmatamento lá em cima. Tinha. Isso caiu, felizmente. Quando isso cai a emissão de desmatamento, automaticamente o que acontece? A energia sobe, porque a despeito da gente ter muita hidrelétrica, você tem muito petróleo, e energia em transporte é terrível. Mas você tem o etanol que pode ajudar, você tem o biodiesel que pode ajudar, certo? E você tem a agropecuária, como um setor também que sobe as emissões. E aí você tem a indústria, que tem emissões baixas. Aí o que o governo brasileiro fez? Essas consultas para tentar entender o que para o Brasil faria sentido, pensando que isso é uma agenda de longo prazo, certo? A gente está falando de 2020 para frente. Então, 2020, 2025, 2030, 2035. Então, uma agenda de longo prazo. Bom, aí o governo falou assim, bom, pensando em setor agrícola, a primeira coisa que a gente já tem um negócio chamado Plano ABC, Plano Agricultura de Baixo Carbono, que quer incentivar principalmente recuperação de pastagem degradada, porque tem muita pastagem e tem muita pastagem degradada. E isso é bom ou ruim? Bom, teoricamente isso é muito bom, porque você vai pegar aquele produtor que tinha 3 arrobas por hectare ano, se ele conseguir recuperar uma pastagem degradada e começar a ter 6 arrobas por hectare ano, 9 arrobas por hectare ano, ele vai ganhar mais dinheiro com a mesma área, vai botando muito mais boi lá em cima. Então isso é bom. Tá, não estou dizendo que isso é simples, não é simples, e não é simples porque começa numa coisa aqui que é acesso a crédito. Quem topa pegar crédito e tomar risco por causa disso para chegar ao 9 arrobas, ao 12 arrobas e ir subindo essa escada. Então você tem todo um arranjo aqui de política agrícola, tem um monte de coisa. Mas é factível você recuperar pastagem. Então o Brasil falou, então vamos recuperar 15 milhões de hectares de pastagem. Tem gente que acha que é muito.
eu confesso que realmente é um número Um número ambicioso, certo? Mas a atividade em si, recuperar 15 milhões, a atividade de recuperar a pastagem, a gente precisa, não por causa do Acordo de Paris, a gente precisa porque não faz sentido você ficar desmatando, degradando e desmatando e degradando e abandonando a área. Simplesmente por uma questão que não faz sentido fazer isso. Economicamente, inclusive. Economicamente. Então não é por causa do Acordo de Paris, é porque nós precisamos fazer isso. Segunda atividade. Vai lá melhorar o plantio direto, fixação biológica do nitrogênio, que são as atividades lá do Plano ABC. Integração lavoura, pecuária, floresta. Também, a gente precisa fazer isso por causa do Acordo de Paris? Não, a gente precisa fazer isso porque a gente precisa crescer economicamente e, de forma sustentável, a nossa agropecuária. Fazer integração lavoura, pecuária, floresta é para qualquer um? Não, não é. Mas quem pode fazer tem um super resultado. É bom pra caramba, porque aquele boi que ele vai vender para o frigorífico tem uma carcaça melhor, tem bem-estar animal envolvido, e por cima ele gerou eucalipto para fazer lenha ou para fazer energia, ou para fazer papel e celulose para uma fábrica que está perto dele, e ainda por cima ele plantou milho. Esse cara está na mesma área, ganhando uma grana, que um cara que só tem uma pecuáriazinha baixa ali está perdido. Vai continuar um cara pobre, infelizmente. Então, as ações de agricultura de baixo carbono que o Brasil levou para o Acordo de Paris, a gente tem que fazer isso por uma racionalidade econômica. Por uma racionalidade econômica. Ofertas, assim. Exato. Outra coisa que o Brasil levou para o Acordo de Paris tem a ver com a agricultura, o Código Florestal. Então, restaurar... Tem algum país trabalhando, pensando em algo parecido? De restauração? Do Código Florestal. Não. Quem fala em restauração, que aí é uma atividade que a gente precisa fazer para cumprir o Código Florestal, de uma APP, por exemplo, ou de reserva legal, quem fala disso é a China. Mas a China planta eucalipto. A Europa manteve 1,5% das suas reservas de floresta, considerando 500, 600 anos atrás. O Brasil, dentro desse mesmo período, nós mantemos ainda 65% da nossa cobertura em área vegetal. Sim, né? Sim. Então, uma coisa é política pública, do Código Florestal, o CAR, que vai servir de instrumento para o governo ter informação, ter indicadores para formular postura política pública. Outra coisa é o produtor rural, pecuarista, o agricultor, individualmente, tentar manter a sua sustentabilidade, seja renovando pastos, seja fazendo plantio direto, agricultura de baixo carbono e tal. Se no final das contas elas geram um benefício de carbono, para mim é co-benefício. O Código Florestal é a mesma linha. O Código Florestal é uma lei que a gente tem que implementar, certo? A não ser que ela mude de novo. De novo, eu parto da premissa que eu pessoalmente defendo o Código de 2012 e quero que ele continue aí. Eu não gosto dessa judicialização eterna, porque a gente fica na judicialização, que é o que aconteceu em São Paulo agora. O Ministério Público derrubou o Programa de Regularização Ambiental Paulista, o PRA de São Paulo, porque ele entende que tem dispositivos lá que ferem a Constituição e o princípio do retrocesso e tem que derrubar o Código de 2012. Bom, então nós vamos derrubar o Código de 2012 e ficar mais 10 anos discutindo qual é a lei. Teve gente que criticou a meta do Brasil de zerar desmatamento ilegal até 2030. Por quê? Porque a ilegal não deveria acontecer. Bom, tudo bem, só que ele acontece. E por várias razões. Então vai lá no meio da floresta amazônica, lá no Pará, onde a lei é a lei, mas o que vale na realidade é outra coisa que é diferente da lei. Então sair do gabinete do seu escritório em São Paulo, em Brasília, numa capital, numa cidade que seja, entender o que está acontecendo lá. Então zerar desmatamento ilegal é ruim para o Brasil? É mais do que necessário, mas não é trivial fazer isso. Comércio de madeira que inclusive os europeus compram, certo? De madeira, de tora, de lei, de árvore centenária. Então, ou seja, isso é ruim para o Brasil? Não, isso é ótimo para o Brasil. Até para a agricultura, porque se a gente zerar desmatamento ilegal, eu vou ter um resíduozinho de desmatamento acontecendo, legalmente. Aí você fala assim, ó, não vem pegar no meu pé, a não ser quem quer desmatamento zero, e essa tendência está forte dessa discussão de desmatamento zero, aí vamos discutir um prêmio, aí vamos discutir... aí a gente começa a tangibilizar. Então, o zerar desmatamento ilegal que o Brasil levou para o Acordo de Paris, eu acho ótimo. Governo, você tem que fazer isso, meu.
Você tem que ficar firme para fiscalizar, para multar e para, de novo, na agricultura, porque é muito... Eu fico incomodado quando eu vejo publicações, essa semana eu vi uma, fala assim, a maior parte da área desmatada foi para a pecuária. Não é que a área desmatada é desmatada para a produção pecuária. Foi desmatada para vender madeira. É porque você tem que fazer a conta, você tem que fazer a leitura ao inverso. Se a área é desmatada porque o cara quer grilar, está grilando terra, está vendendo madeira e ele precisa provar que aquela área de alguma forma é dele, lá no meio da floresta, ele tem que colocar lá em um boi cima, lá, que não tem Estado ali cuidando, o que ele faz? Bota boi. Isso é historicamente... Mas isso na mídia para a população urbana que está... É a pecuária que está desmatando. É a pecuária que está desmatando, mas também a agricultura, porque a Amazônia já foi acusada de plantar cana. Exato, mas aí o compromisso que o Brasil levou de zerar desmatamento legal, se isso acontece, isso vai beneficiar a agricultura brasileira, do ponto de vista de imagem. Porque a gente vai conseguir separar uma coisa da outra. Eu vou pegar o que é legal, que vai ser resíduo, e aqui acabou. Então, bom, nosso gráfico de desmatamento, que foi assim, agora está assim, vai ser assim. E qual vai ser o nosso problema? Para o setor agrícola vai ser ótimo, todo mundo quer isso. Você conversar na BIEX, conversar na Biov, todo mundo quer saber o que é legal de ilegal. Você conversa com os gringos, os estrangeiros. No Brasil, o número de desmatamento é tanto. Aí você fala, mas a gente não sabe separar o que é legal de ilegal. Eles ficam com os olhão arregalados, porque o Brasil não tem capacidade, no Estado brasileiro, não tem capacidade de dar essa resposta. De monitorar isso. Em 2016, está na hora de ter. O Código Florestal ajuda nisso. A gente levou o código para Paris, a gente levou o zerado desmatamento ilegal para Paris. Isso é algo novo que a gente está levando para o Acordo de Paris? Não, é algo que a gente tinha que fazer. Já deveria estar fazendo. Estamos subindo a escadinha do código. Governo, você tem que cuidar do desmatamento ilegal. Escuta, Rodrigo, eu queria voltar um pouquinho só na questão que foi no protocolo de Kyoto, foi como assim a grande contrapartida dessa redução de emissões, né, que era o crédito de carbono. Como é que está hoje isso? Isso foi colocado também nessa conferência? Sim. A questão de precificar carbono, quanto custa uma tonelada de carbono, está viva e bem viva. O Acordo de Paris tinha lá em Kyoto, né, o mercado de carbono, isso. Tinha lá MDL, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que teve projetos aqui no Brasil e vários países em desenvolvimento. A grande questão do mercado de carbono, por que ele arrefeceu e basicamente acabou? Porque você não tinha mais a demanda pelo crédito de carbono. Quando o Kyoto terminou o primeiro período de compromisso de redução de emissões dos países desenvolvidos, em 2012, acabou a demanda pelo crédito. Aí você ficou só com o mercado que a gente chama de mercado informal. Califórnia tem seu mercadinho de carbono, exige, tem metodologias, tem algumas... O preço do carbono desabou. O preço desabou. Por quê? Você tem pouca demanda e muita oferta. O que acontece? Isso é mercado, simplesmente mercado. Agora, no Acordo de Paris, a despeito de não ter meta obrigatória para todo mundo, os países desenvolvidos devem ter meta obrigatória e os demais podem ter se quiser. O Brasil diz que vai ter. A meta do Brasil é para ser obrigatória. Uhum. Você criou lá no Acordo de Paris o que se chama de Mecanismo de Desenvolvimento Sustentável. E esse mecanismo, ele é o mercado de carbono. Só que, de novo, o acordo é um esqueleto, ele plantou a sementinha. Por que o Brasil precisa participar ativamente das negociações e o setor agrícola precisa estar de olho nisso? Porque esse ano já teve reunião em maio, vai ter reunião no final do ano que vem a coisa se intensifica, para ir recheando o que vai ser esse mecanismo. O que vai ser esse mercado de carbono, esse mecanismo de desenvolvimento limpo? Ele é um mercado de carbono. Só que aí, no contexto do Acordo de Paris, aí eu começo a ter a demanda pelos créditos de carbono palpável, eu consigo enxergar aquela demanda lá. O que tenderá a acontecer, se isso realmente fluir, é que eu gere muita demanda e aí automaticamente eu vou ter oferta. Mas por enquanto ainda vai depender desse amadurecimento. Valendo lembrar que o acordo entra em vigor em 2020. Uhum. Então acho que agora... O acordo ambiental da COP21 sob o guarda-chuva da ONU. Né? Da ONU. Agora, em paralelo a isso tudo, nós temos ações individuais, seja de países como o Brasil, o Código Florestal foi um exemplo,
Temos um outro que entra agora em janeiro, que é muito curioso, que a gente está noticiando e detalhando isso na AgroDBO desta edição, que é a obrigatoriedade de menor emissão de CO2 por máquinas agrícolas, né? Ou seja, catalisadores e motores especiais para tratores e outras máquinas automotrizes, que se torna obrigatória a partir de janeiro, né? Fabricação dos novos modelos, né? Isso encarece individualmente cerca de $5.000 por motor, por máquina, né? E o custo disso é pago individualmente pelo produtor, né? Então, todos esses processos, quer dizer, legislatórios ou ações de iniciativa individual de algum grupo de interesse para redução de emissão, tem provocado, por exemplo, na área urbana um princípio de ação, porque até o momento que a gente vê que o agro é que tem sido penalizado e criticado como o grande vilão. E a área urbana, que é o problema do CO2, né, ela não foi penalizada. São Paulo, acho que é a única cidade do Brasil ainda que tem restrição de circulação de veículos durante alguns dias da semana pelo final de placa, mas muito mais por um efeito de trânsito, excesso de gente, trânsito congestionado, do que de busca de redução de emissões. Mas já se anda falando aqui em São Paulo, no Rio também, de eliminação ou penalização de churrascarias e de pizzarias por queimarem lenha e emitirem mais CO2, né? Enfim, parece que a sociedade, de uma maneira geral, perde o pé no estribo e cada um quer começar a aplicar soluções imediatistas, né, no sentido de reduzir a emissão. Como é que você vê isso? Richard, eu sou absolutamente avesso a radicalismo, seja para um lado ou seja para o outro. É preciso que a sociedade que não quer que use lenha para produzir, para queimar, fazer churrasco ou assar pizza, saiba que a lenha vem do eucalipto. Se é lenha de floresta nativa, eu também acho que não deve ser mesmo. Mas nós temos eucalipto. Ah, mas não pode plantar eucalipto porque eu sou contra a monocultura. Bom, então você não coma mais churrasco, não coma mais pizza, me desculpe. Radical. Radical, uma pessoa que... Agora, se é para ser lenha de eucalipto, eu concordo. A questão do catalisador na colheitadeira, por exemplo, a gente viveu isso nos carros. E não é nem muito emissões, há emissões, mas isso é mais emissão de particulados de diesel, que aí é poluição mesmo, não é nem emissão de gás de efeito estufa nesse caso, se eu estou correto. E particulado de diesel é um problema sério mesmo. Aí a grande questão é a tecnologia nova que custa caro, daqui a pouco ela disseminou, igual era airbag, né? Hoje tudo quanto é carro vem com airbag. Lá atrás, nossa, airbag era o luxo, era caro pra caramba. Então aí são os oportunismos que alguns setores e empresas usam para, bom, vamos ganhar dinheiro agora com a tecnologia, daqui a pouco virar o baseline. Mas, assim, a minha leitura, gente, desses temas, seja em mudança do clima, seja em biodiversidade, seja em todos esses temas aí que compõem a agenda da discussão de sustentabilidade. Um deles que muita gente, eu discuto com muita gente isso, eu estou um pouco assustado porque eu tenho tentado conversar com críticos gastronômicos e alguns chefes sobre alguns assuntos, e especialmente aqui em São Paulo, em algumas regiões de São Paulo, as pessoas têm uma visão absolutamente enviesada, porque, do meu ponto de vista, porque a discussão de biotecnologia, se não é orgânico, é ruim. O cara fala que só o orgânico é bom e o transgênico é o demônio. E o convencional não usa agroquímico? A não ser que seja orgânico. E o convencional eles nem falam, porque eles não buscam saber informação para falar sobre o tema, né? Esses dias eu tentei conversar com uma mulher que falou assim, porque a Sadia vou lá conhecer a Sadia, porque eles fizeram essa parceria com o chefe Jamie Oliver, e esse cara é um vendido. E eu falei, que bom que você vai lá, porque é importante que você, como crítica gastronômica, tudo, explique para as pessoas o que é produção industrial, para você poder comparar com o que é produção orgânica, para no final das contas você falar, o orgânico é mais caro por tais e tais e tais razões, certo? E para a gente alimentar o mundo, não meia dúzia alguns restaurantes nicho, na cidade de São Paulo, não alimentar nicho, você precisa disso aqui.
e você não vai ter esse aqui como a solução. Porque não existe solução única. Esse é o meu ponto. Então você precisa ter o industrial coexistindo com o orgânico. E ambos precisam melhorar. Porque esse aqui não é perfeito. O agricultor familiar não é perfeito. Está cheio de agricultor familiar, coitado, Claro. que Agora, faz toda tudo essa errado. discussão, toda Então, essa discussão ambiental à procura de um processo legislativo, normativo internacional, o quanto você diria que hoje tem realmente afetado o comércio do Brasil lá fora? eu acho que eu sinto que ainda pouco, mas a pressão vem. Mas, de novo, a gente começou a conversa falando que a pressão vem dos países desenvolvidos. Então, o que os europeus pegam no pé com essa agenda, tudo bem, só que o que a gente vende para a Europa é uma coisa, o que a gente vende para o resto do mundo é outra coisa. Os países árabes fazem a mesma exigência que a Europa? Não. A China também não. Apesar das pressões para que a China... O mundo árabe tem uma exigência especial de exportação de boi em pé. Quer dizer, Sim, exportação de boi em pé, eu tenho algumas reservas em relação a isso, mas por exemplo, eu já vi as pessoas que, na minha visão, são radicais, falar que você não pode ter abate halal, que é o abate seguindo o rito para os países árabes, por uma questão de religião, certo? Porque aquilo é contra o bem-estar animal, porque aquilo não pode, porque então não pode mais ter abate halal. Bom, então você vai discutir na base um conceito religioso, certo? Como é o kosher para os judeus, tudo mais. Então, no limite, você não coma mais o frango, porque o melhor prática de bem-estar animal para mim é não comer a carne. Mas eu parto da premissa e gosto de comer e acho que o mundo precisa comer. Então assim, de novo, todos esses pontos, essas demandas que são muito radicais, para mim elas são focadas em nicho e gente que não é aberta a conversar, porque quando eu vejo no plano internacional, né, de parte das ações que a gente faz lá na Agroícone, a discussão de biotecnologia, o que você vê na prática são questões comerciais travestidas por trás do interesse ambiental. Tem um ou outro maluco que fica, desculpa a expressão... Nós temos um exemplo no Brasil que é a moratória da soja, né? Que é, no meu modo de me entender, de uma absoluta hipocrisia implantada por um grupo de interesse na área de óleo vegetal. Na sequência, que nós não pode comprar soja, por exemplo, do leste do Mato Grosso. Quer dizer, mas não é Amazônia, não é soja plantada na Amazônia. Ela vem de um processo dos anos 1950 de Getúlio Vargas, quando implantou a Amazônia Legal, e países como Maranhão ou o sul do Mato Grosso e Mato Grosso aderiram à Amazônia Legal para ter incentivos fiscais e receberem incentivos fiscais. Né? Então, mas até hoje se pratica isso. Mas a vejo... pergunta que eu queria fazer nesta hipocrisia, nesse balaio de hipocrisias, é que com o novo código, o novo acordo ambiental, existe a possibilidade, por exemplo, do Brasil verificar, encontrar barreiras comerciais justamente por esse ponto à nossa exportação de carne? Se a gente souber usar os instrumentos e as informações que a gente tem com o Código Florestal sendo implementado, quem não quer cumprir não tem jeito, meu. Quem não quer cumprir vai ter problema com a lei aqui e possivelmente tem a barreira com o JBS. Lá fora, né? Mas os frigoríficos hoje precisam, como as traders precisam tá do cumprimento da lei. Né? Porque é a mesma coisa, assim, se eu vou lá e compro roupa na tiazinha que costura e tem 5 escravos lá, eu estou comprando algo do trabalho escravo. Eu estou financiando aquilo lá. O frigorífico não pode comprar do cara que não tem o Código Florestal. De novo, a gente tem uma escadinha. O Código Florestal tem que ser enxergado como um processo, como uma escada que eu vou subir. Então, daqui a 5 anos, quem não tiver o cara e não estiver buscando se regularizar, vai estar vendendo produto ilegal. Desculpa, o frigorífico não vai poder comprar dele. Isso é a lei brasileira que está dizendo, não é o Acordo de Paris. Então, acho que a gente tem muito mais força para usar os atributos que a agropecuária tem a nosso favor do que de ter preocupação com barreira. Agora, deixa eu tocar no ponto da moratória da soja. A moratória, salvo engano, a data de corte lá da moratória... Ela foi renovada. Não, ela foi renovada, mas ela não poderia comprar de áreas que foram desmatadas a partir de 2006, agora mudou para 2008, por causa da data de corte de julho de 2008 do Código Florestal. Então, é de quem desmatou a partir daquela data, mesmo legalmente. A diferença da moratória da soja é que ela
coíbe até o desmatamento legal, de quem já tem a EPP e a reserva legal. Ela está indo um passo além da lei. Mas ela funcionou, e acho que ela ainda funciona, como um instrumento importante na visão das empresas, para o que elas sentem de pressões comerciais e tudo mais, e a Europa tem um grande papel nisso, da discussão do que é desmatamento nas cadeias produtivas, certo? E hoje existem mais de... O levantamento que eu andei analisando esses dias, de 366, vamos dizer, 400 compromissos corporativos ligados a desmatamento zero nas cadeias produtivas. Ou desmatamento líquido zero. O que é isso? Tem alguns conceitos aí, que você desmata e restaura. A grande questão é que você não tem um conceito internacional, principalmente negociado por país, sobre o que é isso. Mas você tem o setor privado tratando disso. E acho que o setor privado caminha numa cavalo a galope e os países cavalinho no passo mancando. A velocidade com a qual esses temas vêm para a agenda é muito forte quando vem do setor privado. E quando você vê grandes empresas, você pega a Unilever, todos os produtos associados à marca Unilever, Procter & Gamble, Mars, Nestlé, quando esses atores começam a cobrar, você começa a ser posto na parede. E é isso que está acontecendo. A moratória da soja nada mais é do que uma iniciativa brasileira de um grupo de empresas. Que agora está sendo abençoado e aplaudido por essas instituições. Por quê? Porque, no final das contas, ajudou a conter uma expansão desordenada da soja na Amazônia, gerando desmatamento. E desordenada por quê? Aí, de novo, eu gosto de olhar o Código Florestal como um instrumento que poderá trazer ao Brasil informações absolutamente relevantes, não dele saber que o produtor não fez o CAR, vai lá multar ele, isso também, mas se ele não fizer o CAR, que ele é obrigatório ele fazer, ele vai ter um problema, deixa ele. Mas, assim, eu me assusto quando a gente sabe que o governo brasileiro não tem quantos milhões de hectares hoje são terras públicas não destinadas. Você tem estimativas oficiais do governo. O viés aí de 20% ou 30%. Eu quero saber quanto tem de área indígena, que isso a gente sabe. Quanto tem de unidade de conservação, que a gente sabe. De APP e reserva legal, a gente está começando a saber. Não tem ainda o número fechado. Tá, vai ter. De área utilizada para agricultura, de área urbana, de rio, que vai ter um saldo aí, que é de área que não é de ninguém, então é do governo. O governo precisa cuidar desse negócio. Por que entra grileiro lá e bota boi lá, porque ele vendeu a madeira, para daqui 10 anos o Estado não vai lá, daqui a 10 anos ele vende aquela terra. Uhum. E aí hoje falam que quem desmatou aquilo lá foi o agronegócio. Não foi o agronegócio.